Bom dia, queridos alunos do quarto e quinto ano. Eu sou a professora Marinalva. Estou com mais uma aula de História para vocês. Como vocês sabem, na última terça-feira foi o dia da conquista da Paraíba. Então, nada mais justo do que a gente começar nossa aula hoje falar sobre a história da Paraíba. Temos aí a bandeira da Paraíba, que todos conhecem, né? Ela é representada por duas cores, o preto e o vermelho, e com a palavra nego no centro da parte vermelha. Então, a história da Paraíba, ela desenvolve-se desde meados do século XVI até os dias atuais. A Paraíba é um estado do nordeste do Brasil, conhecido por seu litoral de belas praias de clima tropical úmido, piscinas naturais, marinhas, falésias, estuários, manguezais e dunas. E também pela arquitetura colonial portuguesa de suas cidades. O estado tem uma área total de 56 mil quilômetros quadrados e possui cerca de 4 milhões de habitantes. Isso são dados do ano de 2018. Foi fundada em 1585. O ponto mais elevado do estado é o Pico do Jabre, com 1.197 metros, na Serra do Teixeira. A praia de Ponto de Seixas marca o ponto mais oriental das Américas. A bandeira do estado, conhecida como Bandeira do Nego, foi adotada em 25 de setembro de 1930. Um terço dela está na cor preta, representando os dias de luto que vigoraram no estado após o assassinato de João Pessoa no Recife, no ano de 1930. Os 2 terços restantes na cor vermelha, representando a Aliança Liberal. No meio da parte vermelha, há a inscrição Nego, na cor branca, e em letras maiúsculas, que é a conjugação do verbo negar, no presente, do indicativo da primeira pessoa do singular, e representa a não aceitação do sucessor à presidência da República naquela época, no caso, o Júlio Prestes, eleito para o mandato de 1930 a 1934. Quando da adoção da bandeira, o vocábulo era escrito com um acento agudo na letra E. Em Nego, em Cabedelo. Em Cabedelo, a 15 quilômetros da capital, fica a fortaleza de Santa Catarina, erguida em 1589. O clima no nosso sertão paraibano é semiárido, com predominância do bioma da Caatinga. O município de Sousa, no sertão, abriga o sítio paleontológico, Passagem das Pedras, no qual se encontram os primeiros icnofósseis encontrados no país, como o do iguanodonte, um herbívoro de 4 toneladas que existiu há cerca de 120 milhões de anos atrás. Então agora vamos ver como se deu a conquista da Paraíba. A história da Paraíba ela começa antes mesmo do descobrimento do Brasil, quando o litoral do atual território do estado era povoado pelos índios tabajaras e potiguaras. Demorou um certo tempo para que Portugal começasse a explorar economicamente o Brasil, uma vez que os interesses lusitanos estavam voltados para o comércio de especiarias nas Índias. Devido ao desinteresse lusitano, piratas e corsários começaram a extrair o pau-brasil, madeira muito encontrada no Brasil colônia. Esses invasores eram em sua maioria franceses, e logo que chegaram no Brasil se aproximaram dos índios, o que possibilitou entre eles uma relação comercial conhecida como escambo. O trabalho indígena era trocado por alguma manufatura sem valor. Com o objetivo de povoá-la, a colônia portuguesa ela foi dividida em 15 capitanias para 12 donatários. Entre elas destacaram-se a capitania de Itamaracá, a qual se estendia do Rio Santa Cruz até a Baía da Traição. Em 1574 aconteceu um incidente conhecido como Tragédia de Tracunhaém, no qual índios mataram todos os moradores de um engenho chamado Tracunhaém, em Pernambuco. Esse episódio ocorreu devido ao rapto e posterior desaparecimento da Índia, filha do cacique potiguar nesse engenho. Após essa tragédia, Dom João III, rei de Portugal, desmembrou Itamaracá
dando formação à capitania do Rio Paraíba. Quando o governador-geral Luiz de Brito recebeu a ordem para separar Itamaracá, recebeu também do rei de Portugal a ordem de punir os índios responsáveis pelo massacre, expulsar os franceses e fundar uma cidade. Assim começaram as 5 expedições para a conquista da Paraíba. Para isso, o rei Dom Sebastião mandou primeiramente o ouvidor-geral Dom Fernão da Silva. A primeira expedição aconteceu em 1574, cujo comandante foi o ouvidor-geral Dom Fernão da Silva. Ao chegar no Brasil, Fernão tomou posse das terras em nome do rei, sem que houvesse nenhuma resistência. Mas isso foi apenas uma armadilha. Sua tropa foi surpreendida por indígenas e teve o rei Dom Sebastião mandou primeiramente o ouvidor-geral Dom Fernão da Silva. A primeira expedição aconteceu em 1574, cujo comandante foi o ouvidor-geral Dom Fernão da Silva. Ao chegar no Brasil, Fernão tomou posse das terras em nome do rei, sem que houvesse nenhuma resistência. Mas isso foi apenas uma armadilha. Sua tropa foi surpreendida por indígenas e teve que recuar para Pernambuco. A segunda expedição ocorreu em 1575 e foi comandada pelo governador-geral Dom Luiz de Brito. Sua expedição foi prejudicada por ventos desfavoráveis e eles nem chegaram sequer às terras paraibanas. 3 anos depois, outro governador-geral, Lourenço Veiga, tenta conquistar o Rio Paraíba, não obtendo êxito também. A terceira expedição aconteceu em 1579, ainda sob forte domínio, de fato, dos franceses. Foi concedida por 10 anos ao capitão Frutuoso Barbosa a capitania da Paraíba, desmembrada de Olinda. Essa ideia só lhe trouxe prejuízo, uma vez que, quando estava vindo à Paraíba, caiu sobre sua frota uma forte tormenta e, além de ter que recuar até Portugal, ele perdeu sua esposa. Em 1582 aconteceu a quarta expedição, com a mesma proposta imposta por ele na expedição anterior. Frutuoso Barbosa volta decidido a conquistar a Paraíba, mas cai na armadilha dos índios e dos franceses. Barbosa desiste após perder um filho em combate. Na quinta expedição, que aconteceu no ano de 1584, após a sua chegada à Paraíba, Frutuoso Barbosa capturou 5 navios de traficantes franceses, solicitando mais tropas de Pernambuco e da Bahia, para assegurar os interesses portugueses na região. Nesse mesmo ano, da Bahia vieram reforços por meio de uma esquadra comandada por Diogo Flores, de Valdes, e de Pernambuco tropas sob o comando de Felipe de Moura. Conseguiram finalmente expulsar os franceses e conquistar a Paraíba. Após a conquista, eles construíram os fortes de São Tiago e São Felipe. Para a jornada. Então, depois de um certo tempo, Leitão e suas tropas finalmente chegaram aos fortes de São Felipe e São Tiago, ambos em decadência e miséria devido às intrigas entre espanhóis e portugueses. Com isso, Martim Leitão nomeou o espanhol conhecido como Francisco Cartejón para o cargo de Frutuoso Barbosa. A troca só se fez piorar a situação, ao saber que Cartejón havia abandonado, destruído o forte e jogado toda a sua artilharia ao mar. Leitão o prendeu e o enviou de volta à Espanha. Quando ninguém esperava, os portugueses unem-se aos tabajaras, fazendo com que os potiguares recusem. Isto se deu no início de agosto de 1585. A conquista da Paraíba se deu ao final pela união de um português e um chefe indígena chamado Paragibe, palavra que significa braço de peixe. A província tornou-se estado com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Vocês viram aí fotos de três cidades paraibanas: João Pessoa, Campina Grande e a Grande Patos. Foto aí da Catedral de Nossa Senhora da Guia. Então, como vocês viram um pouquinho da história da Paraíba,
como se aconteceu a conquista, né? E também algumas curiosidades e cidades da Paraíba. Queria dizer para os alunos de quarto e quinto ano que esse conteúdo vocês não vão encontrar no livro de vocês. Esse conteúdo é fonte de uma pesquisa na internet e as atividades relacionadas a eles irão junto com as atividades remotas entregues essa semana. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, curiosidades sobre o estado em que a gente vive, né? E que vocês realizem as atividades e também entreguem as atividades que estão fazendo em casa, certo? Então, até a próxima aula de História. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse conteúdo. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Até a próxima semana. Tchau, tchau.